nome artístico Sama, cartunista, natural de Brasil, a viver em Portugal. É nosso convidado numa altura em que é conhecida mais uma decisão da Justiça sobre o caso que envolve Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia. Como é que, sendo brasileiro, está a acompanhar à distância a situação que se vive agora no Brasil? Com muita tristeza e obviamente, com apreensão, né? A gente vê um quadro de decadência de um país que se dá de forma muito acelerada e, no caso aqui, o julgamento do ex-presidente Lula é mais uma etapa, talvez uma das principais etapas do golpe arquitetado em 2016. Quer dizer, ele foi arquitetado até antes, mas que deu-se início no processo com o impeachment da presidente Dilma. E é muito triste, né? Eu ia até falar, tirem as crianças da sala, porque é uma história quase de terror, né? Existe uma crueldade muito associada a esse procedimento que usa os procedimentos ditos legais, porque dentro do golpe há também uma meia-culpa e de distribuição de responsabilidades entre a grande mídia oficial, o poder jurídico, o poder do capital, entre a elite financeira, para demolir esse sonho de um Brasil mais equalitário, né? Eu não estou dizendo aqui que o Lula é um santo, apesar de a associação dele com o aspecto messiânico é muito forte, mas com falhas ou com todos os defeitos que a gente pode colocar em cima do Lula, esse julgamento claramente não foi sobre a questão do escândalo de corrupção. Esse julgamento, Lula foi julgado, pelo contrário, por tudo aquilo que ele fez de bom, por tudo aquilo que ele tem de qualidade. Ele, na verdade, está sendo severamente punido por uma elite bastante exclusivista. Portanto, está de acordo com os críticos que defendem que a justiça brasileira está do lado de movimentos e partidos opositores a Lula da Silva? Sim, notoriamente, explicitamente, trata-se de um tribunal de exceção, né? Até o requinte da crueldade, né, a respeito do trato jurídico. Por exemplo, eu não sou técnico, não sou jurista, mas eu acho que é um princípio do direito, pelo menos no mundo ocidental, a máxima do indúbio pro réu. Né? Uma vez que não há, de fato, provas, a prevalência da inocência fica com o réu. E o que ocorre no julgamento tanto foi assim com a Dilma como com o Lula, é que a Dilma foi destituída do poder sem provas. Agora há, de fato, já uma grande seção, até uma parte da imprensa que já admite. E no Lula a mesma coisa, ele foi condenado sem provas. Então isso é características muito notórias, muito óbvias de tribunais de período de exceção. O Brasil não vive exatamente uma ditadura declarada nos moldes antigos, com o exército na rua, porque hoje em dia existe todo um aparato de lawfare que é protegido sustentado até pela grande mídia do Brasil e tem suporte na esfera pública, porque a opinião da classe média, que tem mais poder de discurso, é um discurso filtrado e colonizado, catequizado pela elite financeira. Ele é ordenado por uma questão de fomentar o ódio e segregação e tentar não legitimar o mínimo de esforço que esse senhor fez para tentar diminuir um pouco a disparidade social do Brasil. Considera, portanto, que neste caso há uma clara intervenção da justiça na política? Sim, total. A judicialização da política no Brasil a gente já vem percebendo já de uns anos para cá, né? O curioso é que é o seguinte, Cristiano, quando a gente fala assim, por exemplo, em fazer uma citação aqui, até fazendo uma apropriação do camarada do Oliver Stone, do American History X, existe a Brazilian History X.
Quando a gente fala em campos de concentração e trabalho forçados, a gente lembra do quê? Nós lembramos de quê? Alemanha nazista, campos de trabalho forçado do período stalinista, depois que ele traiu os amigos da parceria da Revolução Russa. A gente pensa em Guantánamo, nos Estados Unidos. A gente pensa em guerra nos Balcãs, aqui na Europa, Milosevic. Só que a gente nunca associa que, na realidade, nunca houve na história desse planeta um país com mais campos de concentração e trabalho forçado do que o Brasil. Só que isso não vem à tona, ninguém fala disso. Porque no Brasil isso é um tabu, isso não é passado, não é falado na academia, não é falado na mídia. Né? A punição... Há uma banalização desse Estado no Brasil. Sim, todo líder popular, independente das características negativas do exercício dele dentro de um cenário político, como, por exemplo, o Lula é comum, um grande equívoco que acontece no Brasil de colocarem o Lula como uma representação legítima da esquerda, que nunca foi. Né? O Lula sempre se colocou dentro do jogo político como um centro-esquerda. A associação, inclusive, a gente pode fazer um paralelo com o próprio Getúlio Vargas, que depois dos últimos períodos que ele ficou no Brasil, já dentro de um contexto mais democrático, não mais como um ditador, mas o Getúlio Vargas, que era amado pelo povo, inclusive era considerado como Lula o pai dos pobres, assim como Lula, também era mãe dos ricos. Então, se o Lula foi o pai dos pobres, também foi uma mãe para os ricos. Uhum. E nós vemos que, apesar deste caso na Justiça, Lula da Silva continua a ser muito popular, embora tenhamos também um Brasil dividido quanto a esta Sim, questão. A questão do Lula não é exatamente... o capital sempre gostou do Lula, não houve essa cisão. O que está vendo agora é que mudaram, o que mudou foi o cenário econômico e geopolítico, e todo o tecido industrial e produtivo brasileiro foi colapsado por causa de uma nova onda mundial neoliberal, onde no Brasil ela tem campo para crescer, transformando as políticas neoliberais até numa coisa mais agressiva do que já é, num quase anarcocapitalismo, né? E isso servindo, por exemplo, de chancela para ser o campo da prática da teoria do Colin Crouch a respeito da pós-democracia. No Brasil a gente já está vivendo, no mundo, mas no Brasil é um laboratório muito exemplar, né? da institucionalização da pós-democracia. Né? Então, por exemplo, como eu falava, qualquer líder de viés democrático que tenha um pouco de legitimidade e de intenção de diminuir a diferença de concentração de renda no Brasil é severamente punido. Aconteceu a mesma coisa com Getúlio Vargas, aconteceu a mesma coisa com o João Goulart em 64, quando houve a ditadura civil-militar no Brasil, totalmente suportada pela grande imprensa e pela classe média, da mesma maneira que aconteceu agora com Lula. Ou seja, a direita no Brasil não consegue ganhar as eleições e teve que mudar a regra do jogo, entrar dentro do período que a gente chama de pós-democrático, né? Que é uma não-democracia, para tentar impingir uma liderança que seja completamente vendida. O Brasil, que era um dos poucos países do mundo, existem menos de 10 países no mundo com a capacidade de produzir um avião e fazer ele voar num sentido de competição internacional. Isso foi colapsado. O pré-sal no Brasil é a última grande reserva de campos petrolíferos, mais do que no Oriente Médio, até os próprios campos da Rússia e dos Estados Unidos. Óbvio que isso não ia poder ficar na mão de um poder que incentivasse um desenvolvimentismo nacional. Então, toda vez que há uma política de desenvolvimento no Brasil, a própria elite, e eu não estou dizendo da classe média, que é só zumbis teleguiados, eu estou falando de quem tem o poder do dinheiro, vai lá e faz um projeto de sabotagem do projeto de desenvolvimento do Brasil. E o João, apresentei inicialmente, é cartunista e fez recentemente um trabalho precisamente sobre Lula da Silva, em que faz uma associação com a figura simbólica de Lula com Jesus. Que mensagem é que quer transmitir com este trabalho? Sim, eu me apropriei do trabalho do Joaquim Ronsan,
o designer que criou o Je suis Charlie, em relação aos atentados do Charlie Hebdo, e fiz uma brincadeira que, na verdade, cria um ruído de linguagem do Je suis Lula, né? Colocando, no caso, Lula aí como uma vitimação. Só que, se o espectador perceber com atenção, na verdade, não está escrito Je suis Lula, está escrito Jesus is Lula. É uma provocação, obviamente, pela questão da relação messiânica que o Lula tem, que ele é oriundo, de fato, das classes populares, né? A associação com uma figura já da mítica judaico-cristã, como Jesus Cristo, ele cumpre essa função numa análise mais até filosófica, podemos dizer assim, levando em consideração que, como ele foi usado de bode expiatório, e o bode expiatório vem da tradição judaica, né, que é o bode da época de Abraão, do sacrifício de Abraão, que vai expiatório porque ele vai expiar os nossos pecados, né? Com o advento do catolicismo, o bode expiatório virou, no Brasil a gente tem uma expressão, quando vai sacrificar alguém, vamos pegar fulano para Cristo. Então pegaram Lula para Cristo dessa vez, né? E esses julgamentos são alguns dos últimos pregos a tentarem cravar o Lula nessa cruz. E também tem uma brincadeira muito perversa, assim, que eu também faço, porque as pessoas podem estar pensando que eu posso ser algum associado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores e tal, defensor. Não, eu não estou aqui julgando o Lula porque eu não tenho nem critério para isso. Eu estou aqui falando da injustiça que está a se fazer com um representante que de fato tinha vários defeitos, principalmente eu acho que o Lula é vítima da melhor qualidade dele, que ele era mais uma característica messiânica. O Lula ele tem uma certa dificuldade de dicção e até não tem total domínio do português. E mais uma associação messiânica, né? Quando a gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas, a gente pode dizer que o Lula fala torto e são coisas essas acertadas. associações que faz também neste trabalho. Muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia. Ok, obrigado, eu que agradeço.